Olá, alunos! Vamos fazer a correção da semana 1 do nosso PET 3 de Filosofia, terceiro ano. Nós tratamos nessa semana sobre a teoria política de Platão e Aristóteles, que é a base da nossa política ocidental. Tudo que vimos na filosofia de Platão em relação à política e de Aristóteles é aquilo que até hoje a gente vivencia em muitos contextos aí da relação de poder em política, economia, da organização da cidade, a maneira como pensamos, a maneira como temos aí como base essas filosofias. É importantíssimo a gente entender isso. Na número 1, corrigindo as atividades, são duas atividades abertas. A primeira da filosofia de Aristóteles, porque para Aristóteles o ser humano é um animal político. A gente viu aqui no enxerto do livro da Política de Aristóteles que o ser humano, o homem é um ser sempre político porque está na sua natureza de viver em sociedade. Por quê? O ser humano é social porque para sobreviver não pode ficar completamente isolado, sozinho aí dos seus iguais, né, da sua categoria. E a busca de determinado bem que faz com que organiza a sociedade. Então, por natureza, o ser humano é social porque dois elementos que fazem parte, e é muito importante nessa busca de viver em sociedade, é a sobrevivência. Nós sobrevivemos, até a gente percebe pelos animais, que dificilmente os animais eles sobrevivem sozinhos, isso é um instinto até de animal e do ser humano também. Precisamos uns dos outros e da felicidade também, a nossa realização da felicidade, principalmente nesse tempo agora de pandemia, percebemos muito claro isso, que sozinho não tem sentido nenhum o nosso viver. Então, a constituição da sociedade, da cidade, a natureza humana está muito ligado a esse ser social, esse ser político de convivência para Aristóteles. Muito interessante. Na número 2, nós temos uma tirinha de dois personagens muito conhecidos aí nas histórias de quadrinhos. E temos um pequeno texto de Platão, que ressalta aí a importância dos elementos que constituem a cidade ideal. E na teoria de Platão, para a gente perceber por que o filósofo ele é capaz de governar a cidade e pode ter a justiça. Se a gente olhar desde a teoria de Platão do mundo das ideias, e na República, quando a gente percebe a cidade ideal, nós temos lá a alegoria da caverna, temos então essa base da sua filosofia, que é o que? O mundo em que vivemos é o mundo dos sentidos aqui, é um mundo que é uma cópia do verdadeiro mundo, e o verdadeiro mundo é aquele que está no mundo das ideias, da razão. E só consegue sair dessa ilusão, desse fundo da caverna, o que filosofa, aquele que busca a filosofia como norte para encontrar o sumo bem, a verdade. Então, Platão ele não defende democracia nem tirania, é aristocracia, porque a aristocracia é o governo daqueles que buscam a sua verdadeira função, busca atingir a sua verdadeira alma, que é o governo dos melhores. Então, o filósofo é aquele que ele sai dessa ilusão do fundo da caverna, ele busca o verdadeiro conhecimento, a verdade, lá no mundo das ideias. Ele tendo essa, essa experiência, então, de saber qual que é a essência do bem, da justiça, ele vai ser capaz de governar a cidade. Então, tudo isso é a base da teoria política de Platão, que aparece nos nossos pensamentos aí constantemente, né? Em vários sentidos. A número 3 relaciona com essa continuidade dessa ideia, qual que é a concepção platônica de justiça dentro do livro da República, no sentido aí da busca da cidade ideal.
A mais correta é a letra D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível. Então, um governo aristocrático, né? Cada um tem sua função própria e tem uma hierarquia aí de funções em que nós vimos no texto, tem as três almas, né? Então, aqueles que são governantes, os que são guerreiros e os que são os trabalhadores. Ou seja, se cada um fizer bem aquilo que se compete, segundo as suas aptidões. Essas aptidões são conforme a alma de cada um e aquilo que ele vai fazer, a paideia, toda uma formação aí, cada vez mais de buscar essa virtude. As outras, a gente percebe que sempre, eu até sublinhei aqui o elemento que faz com que ela esteja errada, né? Porque na teoria de Platão não existe esse princípio de igualdade natural, porque cada um tem uma alma, uma tendência, sua alma, a exercer essa função, porque o tipo de alma corresponde ao tipo de organização da cidade, igual eu falei no texto, tá? Os três tipos. Platão não defende a democracia, porque acaba que é essa ideia de todo mundo exerce o poder, não tem sentido, porque cada um tem um tipo de alma, tem uma tendência de exercer a sua função, e aquele tem que ter uma organização para a cidade ideal. Na C, a justiça é o resultado natural de cada indivíduo? Não, a justiça, então, está mais ligada a essa, cada um exercer a sua função conforme a sua alma, as suas tendências. Então, um vai exercer de forma mais irascível, outro mais complacente, outro de forma mais racional. E a letra E, as funções que promovam a cidade justa, então está ligada a esse ter condições de perseguir seus ideais, exercendo assim funções que promovam a sua ascensão econômica e social. Isso pode ser uma ideia atual do individualismo, que cada um busca por si só sua ascensão aí econômica, financeira, mas não, na cidade ideal de Platão, nós, cada um exercendo a sua função, vai fazer da melhor maneira possível para alcançar o bem, que é o bem comum, o bem da cidade, não um bem individual, particular, não. Então a letra D corresponde a isso, é muito interessante para a gente perceber. É claro que quando olha Platão e Aristóteles, cada um vai, eu gosto mais de Platão, eu gosto mais de... mas eu queria uma parte ali, porque a gente vê essa filosofia do supermercado, né? Eu pego só aquilo que me interessa, não é bem assim. Nós temos que entender todo o contexto de cada um deles. Aí nós finalizamos a semana 1. Espero que todos possam fazer essas leituras com muito empenho, que são muito importantes para o nosso esclarecimento político-filosófico. Bons estudos, até a nossa próxima aula.